Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, primeiro jornal, a primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas, bom dia, hoje é terça-feira, dia 18 de junho de 2024. Ótima terça para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Respire. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes. Bom dia a todos os ouvintes do primeiro jornal da Prever FM. Hoje é dia 18 de junho, dia do químico, aquele ramo da ciência que estuda as alterações e transformações sofridas pela matéria, incluindo solo, água, ar, poluentes, minerais e metais, bem como sua composição e propriedades. Hoje também é dia da imigração japonesa e comemora-se nessa data porque foi a data na qual o primeiro navio aportou ao Brasil com imigrantes japoneses no Porto de Santos, em São Paulo, em 1908. É o navio Kassato Maru. Isso aí. Eu gosto do Márcio porque ele é informação. É a idade. Hoje é dia da gastronomia sustentável. Olha só. Não é simplesmente a gastronomia, é a sustentável. Que é a redução significativa do desperdício de alimentos, que é um dos pilares da gastronomia, né, sustentável. Além dos benefícios ambientais, o conceito promove uma alimentação mais saudável, oferecendo pratos equilibrados e saborosos. Por último, não menos importante, hoje é dia do orgulho autista, com o objetivo de mudar a visão negativa dos meios de comunicação quanto ao autismo e também da sociedade em geral, passando o autismo de doença para diferença. Assegurar que as pessoas com autismo não são doentes, mas sim que elas possuem algumas características próprias que lhes fazem desafios e recompensas únicas. Essa é a essência dessa comemoração. E falando nisso, eu convido a você que está nesse instante começando a acompanhar o primeiro jornal na Prever FM, você que está acordando agora para levar o filho na escola, você que está caminhando com o foninho de ouvido, ouvindo a Prever FM, enfim, você que está no trabalho, você que está com a mão na massa, eu convido você para ouvir a nossa entrevista, uma das entrevistas de hoje, né, feita pela companheira Ellen Bravo, com o jovem pianista Pedrinho Mota Mendonça, em homenagem ao Dia do Autismo. Realmente é muito legal, é emocionante. Por volta de 7h25, 7h30, a gente vai colocar essa entrevista. Muito legal mesmo. Eu já mais perto eu vou lembrar de novo, mas eu já vou deixar a dica, né? Prestem atenção na música de fundo, que é justamente ele tocando piano. Sensacional. 6h02, vamos às manchetes de hoje. A audiência pública na Câmara Municipal vai debater projetos que alteram lei de zoneamento. Inquérito das joias deve ser concluído nesta semana. PL do aborto é inconstitucional, diz parecer de comissão da OAB. Pantanal tem pior queimada para o mês de junho em toda a série histórica. Netanyahu dissolve gabinete de guerra após pressão de ala radical. Governo propõe a professores de federais revogação de normas da gestão anterior, mas greve continua. Hoje entrevistaremos Júnior Chinamel, que é coordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores do Ciesp, aqui de Botucatu. E ouviremos um bate-papo com o jovem pianista Pedrinho Mota Mendonça, em homenagem ao Dia do Autismo. Agora nós vamos saber como é que fica a previsão do tempo hoje com Juliana Marques. Bom dia, Juliana! Bom dia! Hoje em Botucatu haverá sol com algumas nuvens. A temperatura mínima é de 13 graus, um pouco mais baixa em relação a ontem, segunda-feira, e a máxima é de 28 graus. Não há previsão de chuva. E o inverno começa no dia 20 de junho, esta semana, às 17h51, pelo horário de Brasília, quando ocorre o solstício de inverno. A formação e gradual intensificação de um novo episódio de fenômeno Laninha terá influência no padrão de temperatura e de precipitação no decorrer do inverno de 2024. Falando como vai ficar a situação na região sudeste nesse inverno. Haverá tempo seco em todas as áreas, especialmente no interior de São Paulo e estado de Minas Gerais. Muitas áreas, especialmente norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e noroeste de Minas Gerais, poderão passar os meses de julho e agosto inteiros sem chuva nenhuma. Por conta da atuação frequente e persistente de bloqueios atmosféricos que favorecem tempo muito seco, as temperaturas também ficarão acima da média em São Paulo. O ar frio polar chega em algumas ocasiões em julho, principalmente sul e leste de São Paulo, Rio de Janeiro, Zona da Mata Mineira e sul do Espírito Santo.
No interior, o ar frio chega menos vezes em função dos bloqueios. Mesmo com o ar frio tendo resistência em avançar, a possibilidade de quedas acentuadas e ondas de frio sobre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com maior risco de geadas comparado a 2023. Mas o ar quente predomina, e muitos dias terão temperaturas acima da média. Setembro tende a ser muito quente e propenso a ondas de calor. Loucura, né? 6h05 agora. Vamos às inusitadas ou à inusitada de hoje. A notícia curiosa. Garota brasileira de 13 anos passa em 10 faculdades. Desde cedo, Ana Joyce do Carmo Gomes mostra que tem altas habilidades. O feito mais recente dessa brasileira de 13 anos e superdotada foi a aprovação em 10 faculdades e também em um concurso público na cidade de Porto Acre. Apesar das conquistas, a família decidiu que a garota vai seguir na escola até atingir o que deseja: ser médica e pesquisadora. Eu quero estudar medicina para abrir novos horizontes e perceber como o simples ato de respirar é complexo. Desejo descobrir remédios para doenças que até hoje não foram descobertos e do fundo do meu coração me tornar uma médica renomada, disse Ana Joyce. A família não pretende ingressar com ação judicial para garantir que a superdotada consiga frequentar a universidade. Filha de uma dentista e um coronel do Corpo de Bombeiros, a menina está no 9º ano de uma escola militar de Porto Acre, onde mora. Vânia Neri, mãe da garota, disse que a menina faz provas para as faculdades e universidades como teste e para aperfeiçoar a redação, o que vale inclusive para o concurso público administrativo da Prefeitura de Porto Acre, em que a superdotada errou apenas 2 questões. A mãe conta que, diferentemente de outras crianças e adolescentes que têm altas habilidades, não sofreu porque a família buscou compreendê-la e oferecer o que desejava. Além de todo o conhecimento de Ana Joyce, também é aluna do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades do Estado e participa do projeto de extensão Ensino Coletivo de Cordas na Universidade Federal do Acre. É uma musicista nata e toca 11 instrumentos entre saxofone, piano e violino, entre outros. Em 2022, ela foi selecionada para representar o Acre em um concerto no Teatro Amazonas, em Manaus. A menina emocionou a plateia ao tocar saxofone na execução da música We Are The Champions, da icônica banda britânica Queen. Sensacional, Já né? pensou? Sensacional. O jovem Sheldon, agora a jovem... o nome Ana Joyce. Ana Joyce. É? Que coisa fantástica, né? Não é? É preciso que a família descubra realmente e auxilie e acompanhe, né? Apoie. No momento certo. Sim. Apoie no momento certo. Superdotada. 6h07. Agora a gente vai saber o que está rolando na internet, qual é o assunto do momento, as virais com Juliana Marques. O assunto do momento definitivamente é a fala de Leila Pereira sobre a saída do jogador Dudu do Palmeiras. Nas redes sociais, os torcedores do Palmeiras estão comentando a fala de Leila e, além de memes sobre a situação, a postura da dirigente do Palmeiras recebeu muitos elogios. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, foi firme para falar sobre a negociação de Dudu com o Cruzeiro. De acordo com a dirigente, está tudo certo entre os clubes e o seu desejo é que o Camisa 7 assine o acordo. Na entrevista ao programa Redação Sport TV, Leila afirmou que o ciclo de Dudu no Palmeiras chegou ao fim. No último sábado, dia 15, o time alviverde aceitou a proposta do Cruzeiro, que ofereceu 4 milhões, algo em torno de 21 milhões de reais na cotação atual, para contar com Dudu em seu elenco. Porém, na sequência, o jogador ficou indeciso e não assinou o contrato. E a Leila disse: ele tem o direito, mas eu não gostaria que isso acontecesse, a desistência da negociação. Tudo na vida tem um ciclo que se inicia e um que se encerra. Você tem que iniciar de uma forma bonita e encerrar de uma forma linda. Imagino que é o que vai acontecer com ele. Tivemos momentos lindos e acredito que chegou ao fim o ciclo do Dudu no Palmeiras, afirmou. E todo mundo comentou aí a postura dela, teve gente que falou, nossa, que incrível, ela foi bem dura, era o que precisava. Teve gente que brincou, falando que o Dudu tinha que ter medo do que ela estava falando, porque ela foi bem firme assim, então foi bem comentado aí nas redes sociais. Só que não. Só que não, porque na noite já teve mais uma reviravolta. Ele vai ficar no Palmeiras. Apesar da presidente Leila, tia Leila, como é conhecida carinhosamente pelos palmeirenses, ela afirmar que já tem o acordo firmado entre as partes, Palmeiras, Cruzeiro, que o Dudu havia aceitado, inclusive, a proposta. Ele foi pressionado. Alguns integrantes de torcidas do Palmeiras que têm acesso até à casa do Dudu estiveram com ele. E um detalhe,
ele teve o apoio de todo o elenco palmeirense para ficar no Palmeiras. Tá? Então, o Dudu fica. Se não tiver mais um capítulo no dia de hoje... Nossa, mas que reviravolta. É que mexeu com ele. Ganhava 2.200, foi para 3 milhões a oferta do Cruzeiro. Um contrato de 4 que pode se estender para 5 anos. Aí ele ficaria com 37 anos. Enfim, uma série de fatores. Aí a Leila, que é também, não só a presidente do Palmeiras, mas é uma empresária de sucesso, ela falou, dentro do campo empresarial, não foi um contrato assinado, mas apalavrado, enfim. Tudo isso foi por água abaixo, né? Inclusive aqui na participação da Laura Marcelo, ela vai citar também isso aí. Afinal de contas, o destaque da Laura vai ser as vitórias do Palmeiras, né? Então vamos ouvir a Laura, depois a gente volta nesse assunto, Dudu. Vamos lá. Esporte. Vamos ouvir aqui o que a Laura conta pra gente hoje, então, sobre o futebol. Bom dia, Laura. Bom dia, primeiro jornal da Prever FM. Terça-feira segue com jogos e resultados no mundo do futebol. Na Série A do Campeonato Brasileiro, a goleada do Palmeiras sobre o Atlético Mineiro por 4-0 fechou a 9ª rodada. Gols, desempenho, expulsão do outro lado e felicidade do apresentador do primeiro jornal. Seguindo com resultados, na Série B do Brasileirão, o Operário ganhou da Chape por 1-0 e abriu a 11ª rodada. Nesta terça-feira ainda teremos Guarani e Ituano às 7 horas da noite, Novo Horizontino e Amazonas, pouco mais tarde, às 9 horas, e Paysandu e CRB às 9h30. No futebol feminino, Brasileirão Série A1, 13ª rodada encerrada com 4 jogos. Botafogo perdeu do Internacional das Gurias Coloradas por 3-0. Fluminense fez o placar mínimo sobre o América Mineiro e outras 2 goleadas. Do Palmeiras sobre o São Paulo, das Palestrinas sobre as São Paulinas por 5-1. E as corintianas, as Brabas, 4-2 nas Bragantinas. Por fim, na Eurocopa, a Romênia bateu a Ucrânia por 3-0. Eslováquia venceu a Bélgica pelo placar mínimo, assim como a França sobre a Áustria. No encerramento da primeira rodada, teremos 2 jogos nesta terça-feira: Turquia e Geórgia e Portugal e República Tcheca, à 1h e às 4 horas da tarde pelo horário de Brasília. E a segunda rodada também começa já nessa terça-feira, para deixar a gente maluco. Croácia e Albânia, às 10 horas da manhã, Alemanha e Hungria, à 1 hora da tarde, e Escócia e Suíça, às 4 horas da tarde. Lembrando, jogos pelo horário de Brasília. Apesar dos jogos rolando, a polêmica no mundo do futebol é o caso do Dudu. O atacante queria sair do Palmeiras, veio a proposta oficial do Cruzeiro, o acerto entre as 3 partes, a Raposa anuncia nas redes sociais, repercussão do torcedor, o atleta volta atrás, a Leila, presidente do Palmeiras, da entrevista, fala sobre afirmar o acordo. E aí, e agora? Pode isso, pessoal? Só que voltou tudo atrás, né? Confusão. Pelo menos até ontem à noite, o Dudu vai ficar no Palmeiras, já se desculpou, enfim. O elenco falou, estamos fechados com o Dudu. Tem até entrevista do Piquerez, lateral uruguaio do Palmeiras. Enfim, agora, o técnico Abel também é uma pessoa de temperamento forte, sensível, né? Que vamos aguardar os próximos acontecimentos nos bastidores para ver como é que fica a situação, porque se a moda pega, você recebe uma proposta, né? Você aceita a proposta, vai nas redes sociais dizendo que está tudo certo, depois volta atrás, enfim, loucura, né? Loucura. Mas o importante nessa história toda é que se o Dudu ficar ou o Dudu não ficar, o Palmeiras goleou o Atlético Mineiro ontem. No futebol masculino, no feminino goleou São Paulo por 5-1. Festa Verde continua. 6h14. João Almeida é vice-campeão de Volta à Suíça de Ciclismo 2024. Competição importante no calendário do ciclismo de estrada. A Volta à Suíça realiza sua edição 2024 entre os dias 9 e 16 de junho. Ou realizou, né? A tradicional prova organizada desde 1933
terá uma semana de disputas com 8 etapas marcadas até o próximo domingo. Reconhecida como um evento preparatório para a volta à França, que neste ano começará em 29 de junho, a competição na Suíça também serve nesta temporada de teste aos Jogos Olímpicos Paris 2024. Neste domingo, dia 16, a volta realizou sua 8ª e última etapa deste ano. A prova de 15,7 quilômetros de contrarrelógio entre Aigou e Villars-sur-Olon teve o português João Almeida como vencedor. Ele, porém, não conseguiu tirar a diferença em relação ao britânico Adam Yates, o grande vencedor da classificação geral desta temporada. Como os portugueses são muito bons no ciclismo, não? Não é? Tivemos aqui recentemente o Thiago Ferreira, que participou... Campeão de mountain bike, né? Que participou do Brasil Ride. Enfim, parabéns aí aos portugueses. 6h15. França recebe medalha olímpica com 124 anos de atraso. A França foi recentemente premiada com uma medalha olímpica histórica, 124 anos após os Jogos de Paris de 1900. O Comitê Olímpico Internacional decidiu transferir a medalha de prata originalmente atribuída à Grã-Bretanha para os franceses. A controvérsia surgiu devido à descoberta de que o ciclista britânico Lloyd Hildebrand competia na época como membro de um clube francês, apesar de sua cidadania britânica. Essa prática era comum numa era em que a atribuição de medalhas não dependia exclusivamente da nacionalidade ou de comitês olímpicos nacionais formalmente reconhecidos. Lloyd Hildebrand, nascido em Londres, mas residente na França durante a maior parte da sua vida, competiu e conquistou o segundo lugar na prova de ciclismo de 25 quilômetros nos Jogos de Paris de 1900. A decisão do COI de transferir a medalha reflete a complexidade das regras olímpicas da época, quando os atletas eram frequentemente associados às federações esportivas de seus países de residência, independentemente de sua nacionalidade formal. O caso foi trazido à tona por Stephanie Gachet, um escritor esportivo francês especializado em medalhas olímpicas que destacou as mudanças nas regras de elegibilidade olímpica ao longo dos anos. Antes de 1920, não havia requisitos formais para a inscrição de atletas pelos comitês olímpicos nacionais, o que levava a situações como a de Hildebrand, competindo por um clube francês em 1900. Tanto a França quanto a Grã-Bretanha reagiram à decisão do COI, com a equipe britânica expressando o seu conhecimento prévio da mudança e seu desejo de conquistar novas medalhas nos Jogos atuais. Essa revisão histórica não apenas resgata a trajetória esportiva de Hildebrand, mas também ilustra a evolução das políticas olímpicas ao longo do tempo, influenciando o reconhecimento retrospectivo de conquistas atléticas. Agora eu fico imaginando, né? Realmente, olha, 1900, tá? 124 anos depois, né? Ter o reconhecimento, a mudança, né? Isso aí vai dar margem para muita gente. Olha, mas eu também, clubes e federações, países, vai ter muita polêmica ainda com relação a esse assunto. Bom, vamos ver então, assim como a história do Dudu, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E com certeza irão acontecer. 6h18. Brasil alcança feito inédito na Liga das Nações. A categórica vitória sobre a Turquia no domingo foi o 12º resultado positivo do Brasil em 12 jogos da Liga das Nações Feminina de Vôlei. Assim, a seleção verde-amarela se tornou a primeira a encerrar a fase classificatória do torneio, disputado desde 2018 com 100% de aproveitamento, considerando também o naipe masculino. O feito anima José Roberto Guimarães, mas o técnico já pede foco nos desafios da fase final da Liga das Nações. A invencibilidade é motivo de orgulho, mas temos que virar a página. Precisamos manter o foco e o envolvimento do grupo. O comprometimento do time com a parte técnica, tática, alimentação e descanso tem sido muito grande. Agora é um novo campeonato e já precisamos pensar na Tailândia, disse após o triunfo sobre as turcas. A Tailândia, citada por Zé, será adversário do Brasil nas quartas de final. A seleção asiática avançou porque sediará a fase decisiva da Liga das Nações Feminina. Se dependessem apenas do desempenho na tabela, as tailandesas não conseguiriam a classificação porque ficaram na 13ª posição com 3 vitórias e 9 derrotas. As brasileiras, portanto, chegam como favoritas e, se triunfarem, enfrentarão China ou Japão nas semifinais. Prever FM 6h19, Boston Celtics é o maior campeão da história da NBA. Nesta segunda-feira, exatos 16 anos após a conquista do 17º título em 2008,
A equipe venceu o Dallas Mavericks por 106-88 no TD Garden e levantou o troféu Larry O'Brien pela 18ª vez, desempatando com o Los Angeles Lakers na liderança histórica da liga. A partida começou bastante equilibrada, mas foi praticamente decidida nos últimos 2 minutos do primeiro quarto. Com uma corrida de 11-3, o Boston abriu 10 pontos de vantagem. No segundo período, os Mavericks até ameaçaram encostar, mas uma nova corrida nos 2 minutos finais do quarto, dessa vez de 13-4, fez com que os Celtics fossem ao intervalo com 21 pontos de vantagem e a vitória na mão. Com muita tranquilidade no placar, os Celtics nem precisaram se esforçar muito para garantir o 18º título do segundo tempo. E tem muita gente que acompanha o basquete americano, né? É legal. E tem muito torcedor do Celtics. Os mais jovens, assim, às vezes eu converso com os filhos em casa e realmente, né? Parabéns aos torcedores do Celtics. 6h20. Bom, vamos? Vamos ao intervalo? Vamos então. Um rápido intervalo? Isso, é bem rapidinho. Já voltamos. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. A sua cidade no Primeiro Jornal. Agora 6h21 e no Primeiro Jornal vamos com a participação do delegado seccional de polícia, Dr. Lourenço Talamonte. Bom dia, doutor. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen. Bom dia a todos que nos acompanham pela Prever FM. Na data de ontem, a Polícia Civil de Botucatu, através dos policiais civis do 1º Distrito Policial de Botucatu, realizaram a operação após obter informações de um roubo de celular ocorrido na região da SECAP, em Botucatu. As informações preliminares obtidas pela equipe apontavam que o autor teria usado uma motocicleta Yamaha branca e durante os atos executórios do crime de roubo. A equipe iniciou aí as diligências imediatas para encontrar o criminoso e foi localizado logo em seguida, logo após o crime, e com a motocicleta e também com o celular, produto do roubo. Foi encaminhado ao 1º Distrito Policial, foi autuado em flagrante delito pela prática desse roubo aqui em Botucatu. Então, mais um criminoso preso aí na nossa região. Abraço a todos, boa semana. Legal, né? Legal que pegaram, né? Aliás, você tem que tomar muito cuidado, você com o celular na rua, né? Sim. Independente de onde você esteja, né? Dar bobeira com o celular na mão é pedir para perder mesmo, tá? Outro dia eu estava vendo aí alguns dados da capital paulista, é impressionante. Impressionante o roubo, o furto de celular, o roubo de celular, impressionante. No trânsito, parado no farol, eles quebram o vidro, quando o carro não é blindado, né? Eles quebram o vidro, levam o celular, né? Rapidinho. Nas ruas você está, de repente, falando, vem alguém de bicicleta ou de moto. Gente, tá doido, né? É porque tem um comércio paralelo aí que vende, né? É só por isso. Exatamente. Né? Então tem que pegar, não só, tem que pegar a outra ponta da corda, né? Eu vi um acidente sendo provocado essa semana de um motociclista roubando o outro, né? Tava com o celular assim no guidão da moto. No que ele puxou o celular, ele puxou o guidão junto. O rapaz acabou se acidentando. Além de ser assaltado, ter o celular roubado, ainda se acidentou. Eu tenho um amigo que ele tem 2 aparelhos. Quando ele está em São Paulo, ele sai com o aparelho velhinho, tá? Que não tem nada, não tira foto, não faz nada. É o famoso celular do ladrão. É isso mesmo, tá? Pode levar. É isso. E tá ruim aqui, pode levar.
6h24, audiência pública na Câmara Municipal vai debater projetos que alteram lei de zoneamento. Na quinta-feira, dia 20 de junho, às 18h30, a Câmara de Botucatu realizará uma audiência pública para discutir projetos em trâmite que envolvem a inclusão de novos usos no zoneamento, atualmente sob análise do Conselho Municipal do Meio Ambiente. O primeiro projeto propõe alterações na lei que regulamenta as zonas especiais de proteção ambiental e a Zona Especial de Desenvolvimento Ecológico e Econômico Urbana. O segundo projeto modifica a lei que trata do zoneamento, uso e ocupação do solo do município de Botucatu. A audiência é aberta ao público, que pode participar com perguntas e comentários pertinentes ao tema, tanto presencialmente quanto de forma remota, através do WhatsApp 14 99610 1981. O evento será transmitido ao vivo pelo site Facebook, YouTube e TV Câmara Botucatu. Prever FM 6h25, FCA Unesp promove concurso de fotografia. A Faculdade de Ciências Agronômicas FCA da Unesp de Botucatu está promovendo a 7ª edição de seu concurso de fotografias. O evento celebra o 60º aniversário da FCA e visa incentivar a comunidade local a capturar por meio de fotografias, cenários e protagonistas, revelando percepções e belezas furtivas do cotidiano. O concurso é aberto ao público em geral, que pode participar com fotografias de própria autoria. Serão aceitas imagens de paisagens, edificações, cotidiano, fauna e flora nas fazendas Lajeado, Edgárdia e São Manuel, onde a Faculdade de Ciências Agronômicas está localizada. A inscrição é gratuita e deve ser realizada pelo e-mail concursosfotografiafca@unesp.br, de 17 de junho a 30 de setembro de 2024. Cada participante deve inscrever de 3 a 6 fotografias originais e inéditas. As fotografias serão avaliadas por uma comissão designada pela direção da FCA, compostas por especialistas em fotografia. Os critérios de avaliação incluem composição, técnica, enfoque, oportunismo, originalidade e qualidade estética. O resultado do concurso será divulgado em 11 de outubro, a partir das 14 horas, no site www.fca.unesp.br. Todos os participantes, exceto os desclassificados, receberão um certificado de participação ou de classificação em primeiro, segundo e terceiro lugares. O edital com as informações completas do concurso está disponível na página inicial do site fca.unesp.br. Gosta de fotografia, Ellen? Eu adoro fotografia. Já fiz um curso Olha, uma que época. legal. Quem sabe você tira um tempinho e vai participar. Né? Passear no Lajeado, tirar umas fotos. Essa parte do passear no Lajeado eu tô querendo faz tempo, hein? Faz tempo, né? Faz tempo. Tá precisando, respira. Que ela nunca tinha ido passear no Lajeado aqui em Botucatu. Verdade? Então, nós fomos cobrir o evento, né? Da Cevap. Da Cevap, e eu falei pra ela, eu nunca vim aqui. Eu tentei vir. Como isso? Eu mudei pra Botucatu no meio da pandemia, praticamente, né? Uma Entendi. semana antes Tava do restrito, lockdown, né? restrito. Aí tô desde então querendo visitar o bendito famoso Museu do Café e não consigo, não reabre pra eu ir visitar. Não tá tive fechado, e você não vai visitar tão cedo, Ainda tá fechado. não tive essa oportunidade de ir pra visitar, conhecer todo o espaço. Mas preciso. Vai esse final de semana, vá no domingo de manhã, é muito gostoso, né? E quem sabe você tira uma foto e de repente, não mais que de repente, a sua foto é a premiada. Ó. Juliana, gosta de tirar fotografia? Eu gosto, mas não a ponto de profissionalmente. Eu até gostaria, acho que é uma coisa que eu posso me aventurar, quem sabe. Mas eu penso assim, sabe? De repente, você não é um profissional da fotografia e hoje em dia com um aparelho celular, né? Um smartphone, um iPhone, enfim, você pega um ângulo legal e tira uma fotografia. Exato. Eu, no local onde eu moro, eu tenho o privilégio de ver algum pôr do sol interessante lá e eu tiro algumas fotos que eu falo... Se eu tivesse na comissão julgadora, eu me daria o primeiro prêmio. Olha, eu vou falar que tem algumas fotos que a gente tira assim, por acaso, digamos assim, e que, olha, surpreendem mesmo. E de repente, no momento desse, passeando pelo Lajeado, você tira uma foto interessante ali. Eu acho. Eu gosto bastante de tirar foto também. Vejo uma coisa legal, um ângulo diferente, vou tirar. Eu sempre fui das famosas fotos pseudo-artísticas, eu falo. Então, aquela foto que parece que não tem nada, mas tem alguma coisa ali que eu vi. Eu falei, eu vou capturar esse momento. Eu tenho maracujá lá em casa, né? E eu tenho uma foto, eu vou depois, se a gente tiver a oportunidade, eu vou colocar aqui no telão, inclusive,
uma foto de uma flor do maracujá sensacional. E é bonito, hein? É muito bonita, né? As cores, enfim, e a felicidade de pegar ela ali na plenitude dela. Eu tirei essa foto. A pergunta é por que a gente tá no microfone ao invés da câmera, então, né? É verdade, mas nós estamos também. É verdade. Bem Estamos lembrado. ao vivo aqui no site também da Prever FM. 6h29 agora. Vacinação contra a poliomielite é prorrogada até o fim do mês de junho. O governo de São Paulo prorrogou, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite até o final de junho para os 645 municípios. O público-alvo são as crianças de 1 a 4 anos. Já os menores de 1 ano serão avaliados a situação vacinal, iniciando ou completando a caderneta de acordo com a idade. A poliomielite, também chamada de paralisia infantil, é uma doença grave que pode causar paralisia permanente. Ela foi eliminada no Brasil por causa da vacinação, mas isso não significa que o perigo não existe mais. Pais ou responsáveis devem levar os menores de 5 anos à unidade mais próxima para tomar a vacina e atualizar a caderneta de vacinação. As unidades de saúde de Botucatu funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, e a sala de vacinação noturna, que atende no Centro de Saúde Escola, que fica aberta de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h30. Para vacinar, a criança deve estar acompanhada dos pais ou responsáveis e portar a carteirinha de vacinação e documento de identificação. Prever FM 6h31, Polícia Ambiental encontra ossada humana em área de mata às margens de rodovia em Bauru. Policiais ambientais encontraram na tarde desta sexta-feira, dia 14, ossos humanos em uma área de mata às margens da rodovia Marechal Rondon, a SP-300 em Bauru. De acordo com a corporação, um produtor rural acionou a equipe policial por volta das 16 horas após ter visto de longe uma ossada que aparentava ser de uma pessoa. Durante vistoria pelo local, em meio à vegetação densa, os policiais encontraram os ossos e isolaram o local para a perícia. Os restos mortais serão encaminhados para exames de identificação, porém, não foi possível definir a idade e o sexo da vítima até a publicação dessa reportagem. Agora são 6h31, quinto Motor Rock em Lençóis Paulista. De 12 a 14 de julho, Lençóis Paulista será palco do 5º Motor Rock, organizado pela Secretaria de Cultura de Lençóis Paulista, com o apoio da União dos Motociclistas. O festival promete uma experiência inesquecível para os amantes da música e do motociclismo. A programação está repleta de tributos a grandes nomes do rock, apresentações de mais de 20 bandas locais e muita solidariedade. O evento será inaugurado na sexta-feira, dia 12 de julho, com a apresentação da banda Alta Voltagem, que fará tributos aos gigantes do rock como AC/DC e Metallica. Com energia máxima, essa performance promete aquecer o público para o que está por vir. No sábado, 13 de julho, os fãs de Guns N' Roses poderão curtir um show especial da banda Guns Cover Brasil, conhecida por suas interpretações fiéis e apaixonadas dos clássicos da lendária banda de rock. Encerrando o evento no domingo, 14 de julho, a banda Nenhum de Nós subirá ao palco. Com uma carreira consolidada e inúmeros sucessos no repertório, eles prometem um show emocionante e nostálgico, incluindo músicas como Astronauta de Mármore, Camila, Eu Caminhava e Você Vai Lembrar de Mim. Além dessas atrações principais, o Motor Rock contará com a participação de mais de 20 bandas de Lençóis Paulista, proporcionando uma diversidade musical e celebrando o talento local. Prever FM 6h33, Jardim Botânico de Bauru recebe certificação internacional pelo trabalho de preservação de plantas. O Jardim Botânico Municipal de Bauru, em São Paulo, alcançou recentemente uma significativa certificação internacional do Botanic Gardens Conservation International. Esta conquista reconhece não apenas sua importância como espaço de convivência e turismo, mas principalmente seu compromisso com a conservação da flora regional. Com uma área que inclui uma reserva de Cerrado Paulista de 321 hectares, o Jardim Botânico se destaca por integrar educação, pesquisa e práticas sustentáveis em suas atividades diárias. A certificação da BGCI sublinha o sucesso do Jardim Botânico de Bauru em superar metas rigorosas em diversas áreas-chave, como pesquisa, educação, engajamento com o público, governança, sustentabilidade e ética. Além de manter coleções de plantas, um banco de sementes e um herbário,
O local também executa projetos de restauração ecológica e colabora ativamente com outros jardins botânicos e instituições de pesquisa, fortalecendo redes globais para a conservação das plantas. Fundado em 1987 no Reino Unido, o BGCI representa jardins botânicos em mais de 100 países, promovendo a preservação da diversidade vegetal e combatendo a extinção de plantas. Para Luiz Carlos de Almeida Neto, diretor do Jardim Botânico Municipal de Bauru, a certificação é um reconhecimento do trabalho árduo realizado e um estímulo para continuar aprimorando as práticas de conservação. O próximo passo envolve consolidar sua posição como referência na área, seguindo políticas e protocolos que garantam a sustentabilidade e a proteção das espécies vegetais ameaçadas na região. Parabéns, louvável mesmo, né? E quem não conhece pode fazer uma visita ao Jardim Botânico de Bauru. 6h34 adolescentes de Jaú representam o Brasil em Mundial de Fitness Coreográfico na Sérvia. 2 jovens de Jaú embarcaram nesta semana rumo à Sérvia para representar o Brasil na modalidade de fitness coreográfico no Campeonato Mundial de Fitness Infantil. Letícia Machado e Lorena Albrechtse, de 14 e 13 anos, já foram finalistas e semifinalistas nas fases estaduais e nacionais da competição durante os 4 anos que já treinam juntas. Em 2024, os treinos se intensificaram para que as garotas pudessem participar da competição. As jovens embarcaram para o país europeu com a treinadora na última segunda-feira, dia 10. Após mais de 24 horas de viagem, chegaram ao país e as competições tiveram início na sexta-feira, dia 14. A modalidade de fitness coreográfico é uma das modalidades da ginástica artística e envolve dança, com movimentos de força, flexibilidade e acrobacias. Nas competições são avaliadas a coreografia que o candidato apresenta, além do físico do competidor, que é muito trabalhado durante os treinos. A mãe de Letícia, Mirelle Caparrós, conta que a filha se apaixonou pelo esporte há 4 anos, quando começou a praticar por influência de uma amiga. Poucos meses após o início das aulas, Letícia já começou a participar de competições e, segundo a mãe, acabou se apaixonando pela adrenalina de competir. Já a Lorena começou com aulas de artes circenses em 2019, também há 4 anos. Sua mãe, Fabiana Albrechtse, conta que a filha sempre gostou da modalidade e apoia a filha a crescer no esporte. Agora são 6h36, lembrando que nós temos dia 1º de julho e está chegando. A gente está falando de algum tempo, está chegando a hora. Alexa, em dobro? Promoção Alexa em dobro que está acontecendo pelo nosso Instagram. Para participar é bem facinho. Você tem que seguir o nosso perfil no Instagram, @PreverFM, encontrar o post da promoção, que também tá fácil de encontrar, ele tá fixado ali no perfil, tá facinho. Curte o post e marca nos comentários quem você acha que merece ganhar a Alexa com você. No dia 1º de julho, o resultado vai rolar aqui no Primeiro Jornal. E se você for o grande ganhador, quem você marcou nos comentários também leva uma Alexa. E a melhor parte disso tudo é que você pode ouvir a Prever FM pela sua Alexa. Sensacional, né, gente? E temos mais promoções, grandes promoções no dia a dia e promoção especial, mais uma especial para o dia 31 de agosto. A promoção Super Tela do Paizão, já pensando no mês dos pais em agosto, né? Então, se você tá precisando com aquela moral, dar aquela moral ali pro pai, precisa dar um presente bacana, a Prever FM tá aqui para te ajudar de novo, né? Nessa vez, o presente é uma Smart Big TV Samsung de 75 polegadas 4K. Então já pode abrir aquele espacinho na sala que vai virar cinema. E tem um plus ainda, né? Se o pai for associado do sistema Prever, ainda vai ganhar um soundbar Samsung Bluetooth e subwoofer sem fio. Vai virar cinema dentro de casa mesmo, de verdade. Loucura, hein? Que loucura, muito legal mesmo. Gente, então participe dessas promoções, tá? Vale a pena mesmo. Quem sabe você leva esses prêmios, tá? A Prever FM é isso, gente. Todo dia tem prêmio, todo dia tem uma programação diferenciada, tá? É muito legal. E a gente tem que agradecer a audiência, tá? Porque o prêmio maior somos nós que levamos com a audiência, com a receptividade, né? Andando pelas ruas da cidade, voluntariamente você percebe, olha, ouvi o jornal, ouvi o Chadacim, ouvi o Jean. Gente, então essa família Prever realmente tá um sucesso nas ruas da cidade. Às vezes passando com a camiseta aqui da rádio, o pessoal olha e fala assim, olha, Prever, tá bom, hein? Bacana o som, o pessoal gosta principalmente das músicas que tocam aqui. Não tenha dúvida. E eu conto mais, hein? Na sexta-feira, um amigo, eu acho que é Valdeci, ele viu eu com a camiseta, ele falou assim, essa camiseta tem para vender? Olha aí.
Quase que eu tirei a minha. Eu falei, não, ainda não tem para vender. Mas ele falou, não, ficou muito bonita. E aí ficou falando que ele acompanha a Prever FM todos os dias, que já participou do Chá das 5, participou da enquete lá do Cleiton e da Nanda. Enfim, é muito legal essa receptividade do pessoal de Botucatu com a Prever FM, né? E o que não falta é prêmio durante a programação também, né? O pessoal manda mensagem aqui no nosso WhatsApp, 3440-1009, participa, concorre a vários prêmios ao longo do dia. Aí tem pelo site, que é essa promoção do Dia dos Pais, pelo Instagram, que é a promoção da Alexa. Olha, a gente tá cercado de prêmios, cercado de promoção, tá muito legal. Gente, e a gente vai para mais um intervalo comercial, agradecendo a sua audiência, você que está aí indo para a escola, levando o filho para a escola, está no seu carro, nas ruas de Botucatu, você que está caminhando, você que está trabalhando, o nosso bom dia a você, obrigado pela audiência. A Prever FM é uma rádio para todo mundo. Já já voltamos. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem ambulância gratuita para levar o associado com hora marcada em consultas em clínicas, hospitais ou fisioterapia? Veículos novos e equipe treinada para te ajudar neste momento delicado com segurança e conforto. Informe-se 3811 4040. O que é real está no primeiro jornal, Prever FM. Agora 6h41, inquérito das joias deve ser concluído nesta semana. O inquérito das joias deve ser encerrado nesta semana pela Polícia Federal. O blog de Camila Bonfim, apresentadora do Conexão Globo News, apurou que o relatório final com os indiciamentos está sendo finalizado para envio nesta semana ao Supremo Tribunal Federal. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. O encerramento do inquérito é o momento em que a Polícia Federal conclui quem praticou crimes e quais foram os crimes. O blog apurou que Bolsonaro e seus ex-assessores devem ser indiciados. A Polícia Federal avalia ainda mais uma joia nova descoberta recentemente e se ela foi negociada pelo grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro e seus agentes políticos podem ser indiciados com base no farto material de prova que aponta, em detalhes, a retirada de itens do acervo presidencial, o transporte deles para os Estados Unidos, a venda e a operação resgate. As conversas entre assessores do ex-presidente para trazer de volta joias milionárias ao Brasil após a descoberta do esquema. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, confirmou na semana passada a descoberta de mais uma joia e apura se o item foi negociado pelo grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL nos Estados Unidos. Rodrigues informou em um café com jornalistas a existência dessa nova joia. Na semana passada, o jornal O Globo divulgou detalhes sobre as diligências. A descoberta da joia ocorreu durante uma apuração feita por uma equipe da Polícia Federal nos Estados Unidos. A ação foi realizada em parceria com o FBI. Os investigadores apuram se o item foi desviado do acervo da Presidência da República e comercializado em solo norte-americano por aliados de Bolsonaro. Na conversa com jornalistas, o diretor-geral da Polícia Federal não deu detalhes sobre de qual joia se trata nem valores. Também não esclareceu se o item foi recuperado ou não. Então, nesta semana teremos novidades. 6h43, PL do aborto é inconstitucional. Diz parecer de comissão da OAB. Uma comissão composta apenas por mulheres, criada pela Ordem dos Advogados do Brasil, analisou o projeto de lei em discussão no Congresso que equipara o aborto após 22 semanas ao crime de homicídio, inclusive em casos de estupro. Ao blog de Andréa Sadi, jornalista da Globo News, a conselheira federal integrante da comissão e presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos
do órgão, Silvia Souza, disse que o projeto foi debatido para avaliar se é cabível juridicamente. A conclusão é de que se trata de uma proposta que vai contra a Constituição. Ela afirmou: as discussões feitas pelas integrantes da comissão levaram em conta o aspecto jurídico da proposta. Não debatemos se a OAB deve ser contra ou a favor da prática do aborto. Discutimos se o projeto é ou não cabível no ordenamento jurídico brasileiro e a conclusão é de que o texto é inconstitucional e inconvencional. Vamos submeter essa posição ao plenário da Ordem para que todas as conselheiras e conselheiros federais decidam qual será a posição da entidade. A OAB não informou se a comissão decidiu de forma unânime sobre o parecer ou se alguma conselheira se absteve. Na última semana, a Câmara dos Deputados aprovou em votação relâmpago a tramitação em regime de urgência do texto. O projeto quer equiparar o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples do artigo 121 do Código Penal. A pena, nesse caso, varia entre 6 a 20 anos de prisão. O posicionamento da comissão, segundo a conselheira, foi levado a plenário desta segunda-feira e também submetido à votação de 81 conselheiros federais. O parecer foi feito também em forma de urgência por causa da celeridade da tramitação na Câmara. De acordo com Silvia Souza, a leitura do parecer está como o último item da pauta, mas será pedida a inversão para que seja o primeiro. Esse é o assunto que está causando bastante polêmica, inclusive, entre aspas, houve uma encenação teatral ridícula ontem, né? Feita até pelo partido, pelo Sóstenes, né? O autor do projeto. Enfim, gente, foi terrível. Uma pessoa foi contratada lá para fazer uma encenação, encenando que aquela pessoa era um feto, sabe? Uma situação ridícula, mais uma polêmica, e tem deputada que tinha assinado, agora, da repercussão que está tendo esse assunto, ela voltou atrás, pediu para tirar o nome dela da assinatura, tirar a assinatura dela do projeto, e recorde no site do Congresso Nacional esse final de semana. Mais de quase 6 milhões de pessoas se manifestaram através do site. E a gente percebe que é uma proposta mais de cunho religioso do que político, do que legal, propriamente científico dito, também, né? 6h46, Pantanal tem pior queimada para o mês de junho em toda a série histórica. As cidades de Corumbá e Ladário, no Pantanal Sul mato-grossense, estão sob uma densa nuvem de fumaça provocada pelos incêndios no Pantanal, que começaram no final de abril e se intensificaram nos últimos dias devido à estiagem e ao clima seco. E essa fumaça está sendo levada pelos ventos até a região norte do estado, onde alguns municípios, como Coxim, também já começaram a sentir os efeitos dos incêndios no Pantanal. Desde janeiro, uma área 2 vezes maior que o tamanho da cidade de São Paulo já queimou no bioma. Somente neste mês de junho, são mais de 100 mil hectares queimados. Em junho do ano passado, esse número era de 26 mil hectares, de acordo com a análise de dados do satélite do LASA, Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A extensão destruída pelas chamas já superou o registrado nesse mesmo período no ano de 2020, considerado o pior ano da série histórica até então. É a maior queimada para o mês de junho desde o começo do monitoramento em 1998. Ribeirinhos estão sendo retirados de algumas áreas e levados para a cidade devido ao fogo que se aproxima das casas. Desde a semana passada, a escola Jatobazinho, única que atende aos alunos da região do Paraguai-Mirim, estão sem aulas. São cerca de 40 alunos que durante a semana ficam em período integral, inclusive dormem na escola, porque moram em áreas distantes dentro do Pantanal. Eles retornaram para casa. Mais de 300 brigadistas e voluntários estão atuando no combate às chamas com o apoio de militares do Exército, bombeiros e de uma aeronave. Ainda não se sabe o tamanho do prejuízo para a fauna no local. E agora eu te pergunto, Ellen, 2020 nós tivemos essa queimada histórica, né? Nós ouvimos críticas ao governo da época, que ações poderiam ter sido feitas, muito incêndio criminoso, muito incêndios naturais devido à falta de chuvas e tudo mais. Agora eu te pergunto novamente, ou agora eu te pergunto, né, porque eu não perguntei nada até agora, sabendo de tudo isso, a gente não deveria, o atual governo, né, não deveria ter se programado, né, sabendo que a falta de chuvas iria acontecer, o perigo de acontecer novamente isso, né, aconteceu com
aumentar o número de brigadas, aumentar o número de fazer alguma coisa para evitar que isso voltasse a acontecer. Eu acho que isso aí é um fracasso total do atual governo no que diz respeito a evitar essas queimadas no Pantanal. Porque você tem condições de prever o que vai acontecer. Não vai chover. As queimadas vão voltar. E o que nós vamos fazer? Aumentar o número de brigadistas? Não basta. Ajudar com aviões que possam jogar água sobre o Pantanal? Não basta. Alguma coisa tem que ser feita, eles ganham para isso e não fizeram. Eu acho que o natural é quando você prevê uma situação que pode acontecer, ainda mais nessa proporção, é você justamente tomar alguma medida para se precaver. Não tenho dúvida. E não foi feito absolutamente nada em relação a isso. E a gente vê com tristeza, né, o incêndio que está queimando muito, que está matando novamente animais. Eu vi uma foto de um jacaré todo queimado à beira de um rio no Pantanal. Gente, é terrível isso, né? Cadê a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva? Cadê? Nessa hora que você tem que falar, providências têm que ser antecipadamente tomadas para evitar o que está acontecendo de novo. É o famoso remediar, né? Não tenha dúvida. Você prevê antes e já cuida. É triste a gente saber que está acontecendo isso novamente no Brasil. Aí vem a área da saúde, as crianças não podem ir até a escola, cidades com o vento sendo levados, você não consegue respirar, tá? E queimadas estão acontecendo aqui em Botucatu também. Sim. Na região de casa ali, né, o piso no quintal ali está totalmente tomado de fuligem. Vira e mexe eu vejo umas fuligens ali no meu quintal também. Alguém está queimando. Tá? E vamos pegar aí uma sonora do pessoal do Corpo de Bombeiros para amanhã, para a gente saber como é que tá isso aí, tá? E aquela história, gente, para que colocar fogo em mato? Em mato, em lixo, às vezes a galera coloca em lixo. Para que isso, gente? 6h50. Netanyahu dissolve gabinete de guerra. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dissolveu o gabinete de guerra após a saída do governo do ex-general centrista Benny Gantz e a pressão da ala de extrema-direita da coalizão que o sustenta no poder. A informação foi divulgada pelas agências Reuters e Associated Press nesta segunda-feira, dia 17, que acreditam ser um funcionário de alto escalão do governo. Segundo o New York Times, a dissolução já era esperada desde a saída de Gantz do governo, anunciada no último dia 9. Espera-se agora que Netanyahu mantenha consultas sobre a guerra de Gaza com um pequeno grupo de ministros, incluindo o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o ministro dos Assuntos Estratégicos, Ron Derner, que integrava o gabinete de guerra. Netanyahu tem se deparado com exigências dos aliados nacionalistas religiosos da sua coligação, como o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, para serem incluídos no gabinete de guerra, uma medida que teria intensificado as tensões com parceiros internacionais, incluindo os Estados Unidos. Ben-Gvir é o ministro mais radical do governo de Benjamin Netanyahu e líder de um partido de extrema-direita. Netanyahu só conseguiu formar governo após se aliar com a sigla de Ben-Gvir, que é um feroz defensor das incursões e bombardeios na faixa de Gaza. No início do ano, o ministro ameaçou deixar o governo caso Netanyahu não invadisse Rafah, a cidade no extremo sul de Gaza, que era considerada o último refúgio para civis em Gaza, que fugiam da destruição causada pelos bombardeios e invasões israelenses. Benny Gantz, um rival político de longa data de Netanyahu, juntou-se ao governo com uma demonstração de unidade após o ataque do Hamas em 7 de outubro ao sul de Israel. Ele deixou o governo no início deste mês, alegando frustração com a forma como Netanyahu lidou com a guerra. A criação do gabinete havia sido uma exigência de Gantz e seu partido para sua entrada na coalizão. Os críticos dizem que a tomada de decisões de Netanyahu durante a guerra foi influenciada por ultranacionalistas do seu governo que se opõem a um acordo que provocaria um cessar-fogo em troca da libertação de reféns. Eles manifestaram apoio à migração voluntária de palestinos da faixa de Gaza e à reocupação do território. No domingo, as forças de defesa de Israel anunciaram uma pausa de algumas horas nos bombardeios a Gaza, para facilitar a entrada de ajuda humanitária. A medida, que é uma exigência de aliados internacionais como os Estados Unidos, enfureceu os ministros radicais do governo. Israel já havia prometido em abril
que permitiria a entrada de ajuda à faixa de Gaza, após um telefonema entre Netanyahu e o presidente norte-americano Joe Biden. A guerra entre Israel e Hamas teve início em outubro de 2023 como resposta aos ataques terroristas do dia 7 daquele mês, perpetrados pelo grupo palestino que deixou cerca de 1.200 mortos. Desde então, o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirma que a ação militar israelense na faixa de Gaza já deixou 37 mil mortos, incluindo 15 mil crianças. Prever FM 6h54, o governo propõe a professores de federais revogação de normas da gestão anterior, mas a greve continua. O governo propôs nesta sexta-feira a professores de universidades federais que estão em greve a revogação de 2 normas da gestão anterior, como vem sendo reivindicado pela categoria. Esse foi o avanço na reunião dessa sexta-feira com os docentes, mas a greve continua. De acordo com as entidades que representam os professores, a proposta do governo será levada para a Assembleia. O governo diz que está confiante num término próximo da paralisação. As normas que o governo propôs revogar são: a portaria 2020 do MEC estabelecia uma carga horária mínima de 15 horas semanais de aula para os professores das escolas técnicas. E a instrução normativa de 2022 limita a progressão funcional de docentes. Tenho feito um apelo para o fim da greve. O governo do presidente Lula concedeu um reajuste de 9% no primeiro ano de governo, após anos sem reajuste. Reabriu todas as mesas de negociações e tem oferecido melhorias históricas. Reajustes que variam de 23% a 46% até 2026, incluindo os 9% de 2023, além da reestruturação das carreiras e de ter concedido 115% de aumento no Vale Alimentação, mais de 50% no Auxílio Saúde e 50% no Auxílio Creche, afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana. Agora 6h55, polícia faz operação contra influenciadores envolvidos com o jogo do Tigrinho. Um grupo de influenciadores teve os bens apreendidos por suspeita de envolvimento com o jogo do Tigrinho na manhã dessa segunda-feira, dia 17, em Alagoas. Entre os itens apreendidos estão veículos de luxo das marcas Porsche e Volvo, além de uma lancha, smartphones, dinheiro e um passaporte. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. As apreensões são resultados da Operação Game Over da Polícia Civil de Alagoas e tiveram os mandados expedidos pela 17ª Vara Criminal. O delegado Lucimério Campos, responsável pelas investigações, afirmou que as investigações duraram 8 meses e afirmou que esse tipo de jogo que tem trazido uma verdadeira ruína nas finanças das pessoas. Isso é uma praga. Você está na rede social, de repente vem lá um pedido de amizade. Nossa, tá do demais. Tigrinho, de jogo do Tigrinho. Ontem eu jogo o Cartola, né? O joguinho lá acertando os resultados dos jogos do Campeonato Brasileiro. De repente apareceu do nada lá Tigrinho no meio. Então tem que tomar cuidado, que pode ser até um vírus pesado aí e tudo mais. Isso é uma praga. É aquela história, né? Um jogo ou um vírus de graça aqui. Gente, terrível isso, né? É preciso realmente que uma ação seja tomada e as pessoas fiquem de fato atentas. 6h56, OTAN estuda colocar mais armas nucleares em prontidão contra a Rússia. Após meses de ameaças nucleares relacionadas ao apoio ocidental à Ucrânia contra a invasão russa, a OTAN mudou sua postura de considerá-la somente um blefe e entrou no jogo proposto por Vladimir Putin. O secretário-geral da Aliança Militar Ocidental, o norueguês Jens Stoltenberg, afirmou ao jornal britânico The Telegraph que o grupo está discutindo a retirada de parte de seu arsenal nuclear de depósitos, colocando as ogivas em prontidão para uso imediato. Eu não vou entrar em detalhes operacionais sobre quantas ogivas nucleares devem estar operacionais e quantas devem estar estocadas, mas nós precisamos nos consultar sobre essas questões. É exatamente isso que estamos fazendo. A transparência ajuda a transmitir a mensagem direta de que nós, é claro, somos uma aliança nuclear, disse. A resposta do Kremlin foi imediata. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, afirmou nesta segunda que seu governo vê a frase como uma escalada nas tensões com a OTAN. Já o chefe do Serviço de Inteligência Internacional russo, Sergei Naryshkin, disse à agência TASS que Stoltenberg só quer nos intimidar. O fato é que essa foi a posição de Moscou desde que invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022, com Putin já em seu primeiro discurso em guerra, ameaçando quem interviesse no conflito. A OTAN até sugeriu, mas nunca de fato cogitou o envio de soldados para ajudar Kiev. Ao longo da guerra, Putin e outras autoridades russas sempre voltaram ao tema.
ora dizendo que o emprego de armas nucleares era impensável, ora defendendo mudança na doutrina do seu uso, e mais recentemente afirmando que a escalada na ajuda militar ocidental aos ucranianos e a sugestão francesa de mandar tropas para o país invadindo empurrar o mundo para o conflito geral. Quando autorizaram o uso de armas ocidentais contra alvos em solo russo, os Estados Unidos e seus aliados na OTAN pagaram a aposta. Até aqui não houve nada além de queixas de Putin, embora um número considerável de comentaristas e políticos russos insista que o país precisa dar alguma demonstração de força. Pra quê? Difícil, né? Se FGTS corrigido pela inflação, o que muda para o trabalhador? Bom, o Supremo Tribunal Federal decidiu na quarta-feira, dia 12, que a correção dos novos depósitos do FGTS precisará ser feita, no mínimo, pela inflação oficial do país, que é medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O entendimento, que passa a valer nos próximos dias, a partir da publicação da ata do julgamento, só vale para depósitos futuros. Portanto, não irá retroagir a atingir valores já depositados. O novo sistema prevê corrigir o FGTS pelo IPCA quando, no mês, o valor da inflação for maior que o da correção atual do fundo. Na prática, a correção do IPCA representa um ganho em relação às regras atuais. Pelas normas em vigor, o FGTS tem um rendimento igual ao valor da TR, mais 3% ao ano. A TR está em 0,0365 ao mês, mas o índice pode mudar, pois é formado por uma série de variáveis. O professor de economia da FGV, Joelson Sampaio, afirmou ao G1 que a alteração definida pelo STF garante maior proteção aos trabalhadores, especialmente nos anos em que a inflação ficar muito elevada. A mudança é para melhor, porque protege o trabalhador em momentos como em 2021, quando a inflação passou de 10%, explica. Naquele ano, o rendimento do FGTS foi de apenas 5,83%, conforme dados da Caixa Econômica Federal. Ou seja, os valores aplicados no Fundo de Garantia renderam quase metade da inflação e, com isso, foram engolidos pela alta dos preços. Em 2020, com inflação menor de 4,92%, o rendimento do FGTS seria o mesmo com ambas as regras. Já em 2021, as novas normas teriam significado um rendimento melhor, R$ 50,05 a mais, uma vez que a inflação foi mais elevada. Já em 2022, o ganho com a nova regra ocorreria por conta da cumulatividade, ou seja, como consequência do acréscimo registrado no ano anterior, interferindo na base de cálculo. Agora 7h52, coqueluche, doença volta a atingir diversos países. Pelo menos 17 países da União Europeia registram um aumento de casos de coqueluche entre janeiro e dezembro do ano passado. Foram notificadas 25.130 ocorrências no continente. Já entre janeiro e março deste ano, 32.037 casos foram registrados na região em diversos grupos etários, com maior incidência entre menores de 1 ano, seguidos pelos grupos de 5 a 9 anos e de 1 a 4 anos. O Centro de Prevenção e Controle de Doenças da China informou que em 2024 foram notificados no país 32.380 casos e 13 óbitos por coqueluche até fevereiro. A Bolívia também registra surto da doença, com 693 casos confirmados de janeiro a agosto de 23, sendo 435 em menores de 5 anos, além de 8 óbitos. No Brasil, o último pico epidêmico de coqueluche ocorreu em 2014, quando foram confirmados 8.614 casos. De 2015 a 2019, o número de casos confirmados variou entre 3.110 e 1.562. A partir de 2020, houve uma redução importante de casos da doença associada à pandemia de Covid-19 e ao isolamento social. De 2019 a 2023, todas as 27 unidades federativas notificaram casos de coqueluche. Pernambuco confirmou o maior número de casos, 776, seguido por São Paulo com 300, Minas Gerais com 253, Paraná 158, Rio Grande do Sul 148 e Bahia 122.
No mesmo período foram registrados 12 mortes pela doença, sendo 11 em 2019 e uma em 2020. Em 2024, os números continuam altos. A Secretaria de Saúde de São Paulo notificou 139 casos de coqueluche de janeiro até o início de junho, um aumento de 768,7% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando houve 16 registros da doença no estado e declarou alerta. 7h54, Japão registra pico em diagnósticos de bactéria mortal. Os casos de síndrome do choque tóxico estreptocóxico atingiram níveis alarmantes no Japão, com um recorde de 977 casos registrados até o início de junho, conforme dados do Ministério da Saúde. Esta infecção bacteriana, causada principalmente pelo Streptococcus do grupo A, tem uma alta taxa de mortalidade de até 30%. Entre janeiro e março, 77 mortes foram atribuídas à doença, marcando um aumento significativo em comparação com anos anteriores. A STSS é caracterizada por sintomas iniciais como febre, dores musculares e vômitos, podendo evoluir rapidamente para uma condição fatal com pressão arterial baixa, inchaço e falência de múltiplos órgãos, levando o paciente ao choque. Mesmo com tratamento, a doença pode ser letal, com até 3 em cada 10 pessoas diagnosticadas falecendo, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Embora a maioria dos casos seja desencadeada pelo Streptococcus do grupo A, especialistas notam que pacientes com condições de saúde comprometidas, como câncer ou diabetes, estão em maior risco. As medidas de controle da Covid-19, como uso de máscara e distanciamento social, ajudaram a conter infecções invasivas pelo Streptococcus A. Mas, com o relaxamento dessas medidas, muitos países, incluindo o Japão, viram um aumento nos casos de STSS. A razão exata para o aumento súbito de casos este ano no Japão ainda não está clara. Especialistas como o professor Ken Kikuchi sugerem que o enfraquecimento do sistema imunológico das pessoas após a pandemia de Covid-19 pode estar contribuindo para esse aumento. A investigação continua para entender melhor os fatores por trás desse surto preocupante e para desenvolver estratégias eficazes de prevenção e tratamento. Doença é o que não falta, né, Márcio? Gente, mais uma, quer dizer, ela já existe há algum tempo, agora está se dando destaque também, afinal de contas tem aumentado, né? 7h56 e a NASA transmite por engano mensagem de emergência na Estação Espacial Internacional. A NASA, Agência Espacial Norte-Americana, transmitiu acidentalmente, na última quarta-feira, dia 12, uma simulação de astronautas acometidos por descompressão na Estação Espacial Internacional, a ISS na sigla em inglês, gerando especulações sobre uma possível emergência em postagem nas redes sociais. A condição é causada pela formação de bolhas de gás na corrente sanguínea devido a uma rápida mudança na pressão atmosférica. Por meio da conta oficial da ISS no antigo o antigo Twitter, a agência, porém, negou que uma emergência tenha de fato acontecido. O episódio foi uma simulação transmitida acidentalmente. A simulação foi transmitida no canal ao vivo da NASA no YouTube, através de um áudio indicando que um membro da tripulação estava sofrendo os efeitos da doença de descompressão DSC na sigla em inglês. No vídeo, uma voz feminina pedia aos membros da tripulação para colocar o comandante de volta em seu traje, verificar seu pulso e fornecer oxigênio, dizendo mais tarde que seu prognóstico era tênue, de acordo com cópias do áudio postada nas redes sociais. A NASA, contudo, não verificou as gravações nem repudiou o áudio. Não há nenhuma emergência na Estação Espacial Internacional, acrescentou a postagem da ISS. Não, até a NASA, até tu, NASA, né? Acontece. 7h58 e chegamos ao final de mais uma edição do Primeiro Jornal. Com muita coisa boa, com audiência, com entrevistas interessantes. Muito obrigado a você que acompanhou. Bom dia, Juliana. Bom dia, Márcio. Até amanhã. Bom dia, Ellen. Até amanhã. Bom dia, Márcio. Até amanhã, pontualmente às 6 horas. 6 horas, amanhã estaremos de volta. Vai ter entrevista interessante, vai ter muita notícia e você fica sabendo primeiro aqui no jornal, pontualmente às 6 horas. Daqui a pouco tem o Jean na programação da Prever FM. Tchau, gente. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.
De segunda a sexta, às 5 da tarde, tem aquela resenha com tudo o que aconteceu no dia. Num lugar onde não pode faltar o bom humor pra relaxar. Topa um chá das 5? Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.